dia 21 de dezembro, mais especificamente às 12 horas e 59 minutos, começou o verão aqui no Hemisfério Sul. E aconteceu o chamado solstício de verão. Esse é o momento em que o nosso hemisfério recebe a maior quantidade de energia do Sol e por isso também esse é conhecido como o maior dia do ano. Isso se deve ao movimento da Terra em torno do Sol e que neste momento atinge a inclinação onde o Hemisfério Sul fica mais próximo do Sol. Para a meteorologia, essa é a estação mais chuvosa e quente na maior parte do Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um Análise Zeus, que hoje é especial para a nova estação, o verão. Neste vídeo vamos acompanhar como o verão será impactado pelo fenômeno Laninha, que já atingiu moderada intensidade. Não é mesmo, Bruna? Isso mesmo, Nadiara. Desde outubro, o fenômeno Laninha entrou em vigência e vem impactando a distribuição das chuvas no interior do Brasil. E segundo os centros americanos, este fenômeno vai seguir provocando impactos ao longo do verão aqui sobre o Brasil. Em sua última atualização, estes institutos seguem indicando que o fenômeno deste ano deve ser com moderada intensidade e seu pico, que é quando o fenômeno atinge os valores mais intensos, deve ocorrer até janeiro, como é mostrado nesta linha preta tracejada deste primeiro mapa, que mostra a previsão de anomalia da temperatura da superfície do mar para a região central do Pacífico. A Laninha deve começar a perder força ao longo do outono de 2022, especialmente a partir do trimestre fevereiro, março e abril, como se observa através das barras em azul deste segundo mapa, que representam a probabilidade de ocorrência de Laninha, das quais começam a diminuir em relação às barras em cinza, que representam a probabilidade de neutralidade climática. Assim como em novembro, os primeiros 20 dias de dezembro foram marcados por chuvas irregulares nas áreas mais ao sul do Brasil, enquanto os episódios mais frequentes e fortes ficaram concentrados sobre metade norte do país, onde inclusive diversas regiões produtoras registraram volumes acima do que é normal para o período, como a gente pode observar pelas áreas em azul deste mapa, que representa o desvio da precipitação para os primeiros 20 dias de dezembro. No oeste da Bahia, os volumes de chuva só da primeira quinzena de dezembro superaram a média de todo o mês em algumas localidades. Nesta estação da Zeus Agrotech, choveu 207 milímetros nas primeiras 2 semanas de dezembro, sendo que a média para todo o mês na região é de 190 milímetros. E ainda deve chover mais no oeste da Bahia até o final deste mês, pois a nossa previsão segue indicando que o corredor de umidade deve permanecer estacionado sobre as áreas mais ao norte do Brasil e tem expectativa para chuvas frequentes no oeste baiano. Aqui mostramos um gráfico com a previsão dos próximos 10 dias para a região do oeste da Bahia, retirada do nosso portal Zeus, do qual nossos clientes possuem acesso exclusivo da previsão para a propriedade. Os primeiros 10 dias da nova estação serão marcados por muita chuva nesta região, pois a partir do dia 22 teremos o avanço de um novo sistema de baixa pressão pelo oceano que deve conseguir se conectar à umidade da Amazônia, o que favorece a formação de um episódio de zona de convergência do Atlântico Sul, de Zacas. Sobre as áreas do oeste, do sul e no leste da Bahia, tem expectativa para chuvas intensas e persistentes, especialmente durante o final de semana. Nestas localidades, é alto risco para transtornos, pois é uma região que já foi bastante atingida pelas chuvas no começo do mês, e esta persistência das chuvas deve piorar as condições em algumas cidades e até podendo prejudicar o andamento da safra verão em algumas regiões produtoras. E essa condição não é restrita apenas ao oeste da Bahia. Devemos esperar chuvas persistentes e com altos volumes para a maior parte da metade norte do Brasil. E muitas áreas, inclusive, podem ter problemas por causa do excesso de chuva. No norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, por exemplo, que já foram bastante afetados por chuvas fortes neste mês, devem sofrer com novos transtornos até a virada do ano, porque nestas áreas são esperados os maiores volumes de água. Carlos, conta pra gente como que esse excesso de chuva está impactando o andamento da safra no oeste da Bahia? Olá, pessoal! O andamento da safra 2021-22 vem evoluindo bem e tem apresentado números positivos. Grandes partes das regiões produtoras têm intercalado chuvas com períodos de sol, favorecendo assim a evolução do desenvolvimento das lavouras cultivadas. Em algumas áreas da Bahia, Maranhão e do Piauí, o andamento do plantio foi um pouco mais lento devido ao excesso de umidade. Entretanto,
Este atraso para a finalização da semeadura não se caracteriza como um grande problema nas principais regiões produtoras destes estados, vistos que os sojicultores têm até o final do mês para fazê-lo. E enquanto tem previsão de mais chuvas para a metade norte do Brasil, grande parte das regiões produtoras do sul do país devem fechar o ano com predomínio do tempo seco. Neste gráfico extraído do portal Zeus Agrotech, podemos acompanhar que para os próximos 10 dias a probabilidade é baixa para a ocorrência de chuvas significativas no oeste do Paraná. Nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro, até podem ocorrer algumas pancadas de chuva, mas de forma muito rápida e isolada, por isso não são esperados volumes significativos de água. E além disso, a expectativa é de elevação das temperaturas, especialmente a partir do Natal, o calor vai se intensificar e as máximas podem ultrapassar os 40 graus durante as tardes. Carlos, esse tempo seco sobre as áreas mais ao sul do Brasil já preocupa os produtores? Com certeza, Nadiara. Na região sul, a preocupação com a escassez de chuvas tem sido o maior problema dos produtores de soja e milho, pois em determinadas áreas as lavouras já começam a acumular perda de potencial produtivo, sendo que em alguns casos essas perdas tendem a ser irreversíveis. Em determinados municípios do Rio Grande do Sul, a estiagem passa de 60 dias. A associação deste déficit hídrico e de elevadas temperaturas, coincidindo com o período crítico de definição do rendimento das culturas, não foi nada bom para os produtores de milho da região, visto que as perdas na produção podem chegar à casa de 70%, segundo sindicatos de trabalhadores rurais do estado. Na imagem a seguir, podemos notar que a região sul realmente vem sendo a mais afetada se levarmos em conta as áreas com baixa ou média restrição hídrica. No mapa, o destaque fica para o Rio Grande do Sul, onde se comprova que o desenvolvimento da cultura do milho vem sendo prejudicado desde o desenvolvimento vegetativo até a maturação em determinadas regiões do estado. Nas demais regiões do Brasil, o quadro de umidade se mantém satisfatório com precipitações regulares, gerando assim um bom desenvolvimento tanto da soja como do milho. As lavouras de algodão, consideradas de primeira safra, também vêm sendo implantadas ao longo do país, e as expectativas iniciais apontam para um incremento de área em relação à safra passada, motivado tanto pelos preços atrativos da fibra, como também pelas condições mais favoráveis à semeadura e desenvolvimento preliminar da cultura neste começo de ciclo. E agora, a Bruna e a Nadiara vão trazer as previsões para os próximos meses, pessoal. Como já comentamos, a Laninha vai continuar impactando a distribuição das chuvas sobre o Brasil durante todo o verão. E por isso, o primeiro mês de 2022 deve contar com chuvas irregulares, principalmente sobre o sul do país, e os volumes devem ficar abaixo da média, como vemos nas áreas em amarelo do nosso mapa. Sobre as áreas mais ao norte, o padrão é diferente, e as chuvas vão ser mais regulares e podem ficar acima da média na maior parte da fronteira agrícola do Mato Piba, como observamos aqui nas áreas em azul. Nas demais regiões em verde do nosso mapa, que cobrem especialmente as regiões sudeste e centro-oeste, temos expectativa para chuvas dentro da normalidade, o que significa volumes bastante elevados de água, já que janeiro é o mês mais chuvoso sobre boa parte dessas duas regiões. Para fevereiro de 2022, o padrão não deve mudar muito em relação aos meses anteriores. Ainda existe um risco maior para a ocorrência de veranicos e chuvas abaixo da média sobre a maior parte da região sul e também extremo sul de Mato Grosso do Sul, como mostram as áreas em amarelo deste mapa. Enquanto isso, as instabilidades devem continuar mais intensas e atuantes sobre a metade norte do país. Inclusive, numa faixa que se estende desde o Rio de Janeiro e Espírito Santo, passando pelo interior de Minas Gerais, leste de Goiás, até o interior da fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva pode ficar acima da média, como mostram as áreas em azul do mapa. Nas demais regiões, nas manchas em verde do mapa, expectativa de chuvas dentro da normalidade para o mês. Para março de 2022, apesar do enfraquecimento da Laninha no decorrer do outono, as águas mais frias do Oceano Pacífico Equatorial ainda devem influenciar o clima. No Brasil, um dos impactos no outono é o risco para corte das chuvas mais cedo, entre a área central e o sul do Brasil.
Com isso, em março, já poderemos observar uma irregularidade maior e diminuição das chuvas em parte do centro-sul do Brasil. Nossas previsões indicam riscos de chuvas abaixo da média em toda essa área em amarelo do nosso mapa, entre Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e no sul do Brasil. As chuvas devem continuar mais volumosas e podem ficar acima da média, como vemos nessas áreas em azul, entre o Sudeste, Goiás e no Mato Piba. Enquanto isso, nas demais regiões em verde do mapa, as chuvas devem ficar próximas da normalidade. Acompanhe mais detalhes das previsões para a safra 2021-2022 para a sua região no portal da Zeus Agrotech. E fique atento também aos nossos próximos análises Zeus aqui no YouTube. Aproveite e compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal para não perder nada. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.